Ó, vou começar a falar de tendências aqui. Participação dos módulos é mais ou menos 40% do preço do teu kit é módulo. 38%, 40%. Dentro da questão do módulo, existem alguns fatores lá, já estou olhando até minha cola aqui, tá? Vocês não se preocupem, para não falar besteira para vocês. Dentro do kit, do módulo, existem... O que forma o módulo, esses 40%? Você tem silício, você tem alguns polímeros, você tem cobre, você tem o vidro que faz... Tem vários fatores lá dentro. E o que acontece? A participação maior é do silício. E aí eu digo para vocês, vocês imaginam hoje que o silício é razoavelmente ainda abundante, né? Maior produtor de silício do mundo, China, discutivelmente. Não por acaso, a maior produção de módulos do mundo está na China também, nada é por acaso. Tendência do preço dos componentes policílicos, tive que olhar para não errar o nome, policílicos, a tendência... Durante a pandemia ele caiu, porque houve uma queda em nível mundial, uma retração da quantidade demandada, né, de painéis, né, e esse elemento acabou ficando um pouco mais barato. Até porque teve muito estoque e tal, a produção diminuiu durante a pandemia. Lembre que aqui eu estou falando pandemia, o ápice da pandemia, metade de 20 a metade de 21, tá? Sempre o ápice da pandemia é esse período de 12 meses. Metade de 20 a metade de 21. A gente teve uma queda da quantidade demandada, mas depois a China, que foi um dos primeiros países, se não o primeiro, a voltar a ter uma economia crescendo no mundo, no momento de pandemia, ela volta a ter uma produção maior e esse preço cresceu. O que acontece? Silício, maior componente do kit fotovoltaico que vocês compram. Então o silício é uma coisa importantíssima dentro do custo e do preço final que vocês compram. Tendência de crescimento do preço do silício, tá? Então, em uma tendência de 5, 10% tá vindo, não mês a mês, mas a tendência é que ele continue crescendo nesse patamar anual. Eu posso aqui confirmar com vocês e depois dar o número exatamente, mas a tendência de crescimento. Então, o principal componente dos módulos, que é o principal componente do kit, ele cresce, ele continua crescendo. Por outro lado, por exemplo, dentro do kit, além dos módulos, você tem a estrutura de fixação, né? No teu CAPEX, né? No teu custo lá do teu kit. Aço, commodity, vamos lembrar o que é uma commodity aqui. Commodity é um produto que ele ganhou uma escala tão grande de venda, nível mundial, que ele não é mais assim, precisa ou não precisa da commodity, ela já vai ser vendida. E numa escala muito grande. Né? O Brasil, por exemplo, vende várias commodities agrícolas porque a gente tem um agronegócio muito forte. Mas commodities pode ser de qualquer origem, mineral, agrícola, industrial, qualquer tipo de coisa. Aço, que é o principal componente da fixação, também está numa crescente. Também está numa crescente. Então o que acontece? Por que eu estou enfatizando a questão do crescimento do silício e do aço? Porque muita gente fala, o preço do módulo vai cair 30% em 40 anos. Não vai. Os componentes do módulo, eles estão no momento, claro que a gente vem de uma pandemia, não vamos também ser... Mas eu estou olhando um cenário de 2, 3 anos, né, que é um cenário razoável. Essa questão do preço, né, de componentes que são até commodities dentro do kit fotovoltaico, eles estão crescendo. Aí você fala assim, Rafael, mas tem alguma coisa que faz decrescer? A gente tem a tecnologia do painel, do inversor, ela vai melhorando com o tempo. Porque foram feitos vários investimentos nos últimos 10, 15, 20 anos nível mundial, de empresas privadas, de órgãos, de governos, né? Foram feitos vários investimentos em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, para que fosse melhorada a eficiência. Então, se por um lado os componentes estão ficando mais caros, por lado a tecnologia e a eficiência está barateando. Então, aí você fala assim, e qual que é a tendência disso? Equilíbrio. Porque você tem forças atuando para o preço crescer e você tem forças atuando para ele ficar igual. Então percebam que o preço do kit fotovoltaico, ele sofre essas influências múltiplas de componentes, né, de matéria-prima. Por outro lado, a tecnologia e o conhecimento faz com que se barateie o preço. Aí sim, eu concordo com vocês que se você pegar a queda do custo
do painel fotovoltaico, do watt pico, tá? Que é o, né, a menor unidade do painel fotovoltaico. Se você pegar 10 anos para trás, 22 a 12, ele cai 80, 90%